Todo mundo pensa que ele é um falso médico clandestino sem licença, mas ele é o melhor curador do mundo. Zenos é um jovem e talentoso curandeiro do reino de Hersith, uma nação cuja história foi fortemente moldada por curandeiros. O Hospital Real de Hersith é famoso no mundo todo por seus talentosos curandeiros, que tornam o mundo um lugar melhor. Mas Zenos não é como os outros curandeiros que são devidamente treinados e têm licença. Ele é um curandeiro autodidata, que atua nas favelas sem licença. Ele vive em uma casa grande e decadente, junto com sua serva elfa Lily, e cura qualquer um que possa pagar sua taxa sem fazer perguntas. Ele tem outra colega de casa, uma fantasma chamada Carmela, que simplesmente fica flutuando pela casa, sem fazer nada. Em um dia normal, depois de tratar todos os pacientes que o visitam, Zenos faz uma visita domiciliar para um paciente que pode lhe pagar mais, e Lily começa a preparar o jantar. Logo depois que ele sai, uma fila enorme de seus simps vai até a clínica, esperando passar algum tempo com ele. Elas incluem a garota Lagarto Zofia, a peluda e burra Linga e a elfa negra musculosa mamãe LV. As meninas começam a competir pelo direito de ver Zenos primeiro e falam sobre como querem que ele examine seus corpos cuidadosamente. Mas Lily os interrompe com raiva, porque ela não gosta que ninguém sinta sede dele. Depois de acalmar as 3 garotas, Lily as convida para jantar, dizendo que elas vão comer juntas quando Zenos retornar. No entanto, quando ela sai do quarto para lavar roupa, a peluda e a musculosa mamãe não conseguem conter a vontade de provar o delicioso ensopado antes do jantar. Basta um gole do prato para eles ficarem com vontade demais. E nem mesmo a garota lagarto consegue se conter por muito tempo. Os 3 terminam o ensopado em tempo recorde, mas então percebem que agora estão em sérios apuros. Enquanto eles se perguntam como vão explicar isso, Lily volta para dentro e fica horrorizada ao descobrir que aqueles idiotas comeram o jantar inteiro. Eles começam a culpar um ao outro por terminarem a comida. Mas então Carmela chega furiosa porque estava muito animada com o jantar daquela noite. As 3 meninas estão morrendo de medo dela e se voluntariam para ajudar Lily a cozinhar uma segunda porção. Lily os informa tristemente que eles não têm mais ingredientes, então eles decidem levar os melhores ingredientes de qualidade que puderem encontrar para ela. Enquanto as meninas estão ocupadas com o jantar, Zenos volta para casa, depois de terminar sua visita. No caminho, ele passa por uma garota fera chamada Tio, que está segurando a barriga com força para suprimir a dor insuportável que está sentindo. Ele para examinar os sintomas dela, mas nesse momento o mestre da garota fera chega e pergunta onde diabos ela estava. Tio conta que foi ao médico por causa de uma dor de estômago, mas como não tinha dinheiro, eles nem a examinaram. O arrogante bastardo apenas suspira enquanto as agarra pelos cabelos, perguntando se ela acha que uma escrava como ela pode tirar um dia de folga, só fingindo que está com dor de estômago. Ele a arrasta para fazer seu trabalho, e Zenos assiste ao drama se desenrolar sem fazer nada, porque não é da conta dele. Enquanto isso, ele leva Tio ao cemitério local e a joga em cima de um túmulo, libertando um fantasma que entra em seu corpo sem que ninguém perceba. O homem começa a dizer para ela fazer a única coisa em que ela é boa, que é encontrar objetos de valor escondidos dentro dos túmulos. Mas quando ela não responde, ele a faz rolar com um chute. Ela continua segurando a barriga com força, e quando seu mestre diz para ela começar a trabalhar, o fantasma começa a tomar controle dela. O idiota não percebe e começa a voltar dizendo a Tio que ela não vai jantar se voltar de mãos vazias. Entretanto, ela está completamente possuída pelo fantasma e de repente o ataca, abrindo suas entranhas com suas garras. O idiota percebe que está ferrado, porque Tio não o obedece mais, e foge o mais rápido que pode com seu ferimento sangrando. Ele encontra Zenos no caminho e implora para que ele o salve de seu escravo furioso, mas Zenos responde que não tem tempo para idiotas arrogantes como ele. Nesse momento, Tio chega lá e Zenos consegue ver a energia escura ao seu redor. Ele pergunta ao idiota de onde os dois vêm, e ele responde que eles estavam fazendo agricultura. Zenos não acredita, mas o idiota não se importa. Ele pede que ele mate seu escravo selvagem e promete uma recompensa em troca. De repente, Tio investe contra o bastardo novamente, e Zenos rapidamente o salva antes de jogá-lo para o lado. A garota fera o marca como seu próximo alvo e atira pedras nele com toda a força. Zenos desvia facilmente de todas as pedras que poderiam ter deixado buracos em seu corpo, e o idiota pensa que pode derrotar Tio. No entanto, Zenos responde que ele é um curandeiro e que matar pessoas geralmente é mal visto em sua área de atuação. Nesse momento, Tio Yi joga uma pedra enorme na direção deles, e Zenos a quebra com um punho coberto de magia. Tio então avança em sua direção com grande velocidade, e ele desvia de alguns ataques antes de deixá-la atingir sua barreira mágica, que a faz voar para dentro de um prédio. De alguma forma, ela consegue sair dos escombros, apesar dos ferimentos graves. Mas por causa disso, o fantasma começa a perder o controle sobre ela. Zenos finalmente tem certeza do que a está incomodando.
Mas quando ele tenta ajudá-la, Teal morde seu braço. Zenos não se importa com isso e imediatamente usa sua magia de cura nela, tratando seus ferimentos e expulsando o fantasma que a possuía. Ele também purifica o fantasma com seus poderes e então declara que já trabalhou o suficiente por hoje. O rico bastardo vê tudo isso e agora finalmente acredita que Zenos é um curandeiro habilidoso. Ele pede que ele o salve, mas Zenos responde que já atingiu sua meta para hoje. O homem reclama que está morrendo e exige que ele o cure imediatamente, e Zenos diz que isso lhe custará mais. O homem joga a bolsa na frente dele para cobrir as despesas, mas Zenos lhe diz que não é suficiente. O homem fica irritado com isso e ameaça reclamar com o conselho médico sobre os preços altos. Mas Zenos diz para ele ir em frente porque ele não tem licença e o conselho médico pode beijar o dele. Então, de repente, ele tem uma ideia e diz que ficará com a garota fera como o restante do pagamento. O rico bastardo concorda imediatamente com o acordo e Zenos não perde tempo em tratá-lo. Depois disso, ele fica com a garota fera inconsciente até que ela acorde e sua dor de estômago volte a piorar. Ela pergunta a Zenos quem é ele, e ele lhe mostra os documentos, dizendo que ele é seu novo mestre. Ele então imediatamente começa a trabalhar, e diz para Teal se despir, porque ele precisa verificar uma coisa. Ela surta, pensando que seu novo mestre é um pervertido, mas como ela é uma escrava, ela não tem escolha. Teal tira a blusa, e Zenos vê uma pedra na vesícula que está causando toda a sua dor. Ele começa a dizer algumas coisas médicas como se fosse o doutor House, e então usa sua magia para tirar o cálculo biliar do corpo dela. Teal imediatamente se sente melhor e pergunta a Zenos como ele fez isso, e ele responde que usou magia para cortá-la, retirar a pedra e então remendá-la novamente em apenas um segundo. Teal não consegue acreditar que isso seja possível, mas Zenos gosta de ser humilde às vezes e diz que qualquer curandeiro poderia ter feito isso. Teal só consegue agradecê-lo por curá-la, mas Zenos diz que não quer que ela o agradeça. Em vez disso, ele quer que ela devolva o valor que lhe custou. Teal está disposta a Shano fazer qualquer coisa por ele, começando com uma Gook Glock 3000, mas Zenos não é nenhum beta-simp, e ele diz a ela para encontrar uma erva especial para ele. Teal fica decepcionada, mas mesmo assim encontra a erva especial para ele. E Zenos lhe diz que ela já pagou totalmente o preço. Agora ela não entende se ele está brincando ou dizendo a verdade. Então Zenos lhe diz que não teria encontrado essas ervas sem ela. Então, ela realmente o recompensou por comprá-la, e agora ela está livre para ir aonde quiser. Teal não consegue acreditar, mas Zenos rasga o contrato de escravatura, dizendo que agora ela é dona de sua vida. Ela fica emocionada e agradece pela ajuda, e Zenos pede que ela vá à sua clínica se precisar de um curandeiro, mas também a avisa que seus honorários são um pouco altos. Com isso, ele volta para casa, bem a tempo de seus 3 simps retornarem com os ingredientes para o jantar. Zenos se lembra da época em que era membro da reverenciada Fênix Dourada, que se tornou um dos grupos de aventura mais fortes de todo o reino. Um dia, o líder do grupo, chamado Stan, diz a Zenos que eles não querem mais um pobre plebeu morador de favela no grupo e lhe dá uma moeda de ouro como indenização. An afirma que Zenos não serve para nada e que eles estão muito melhor sem ele. Zenos está confuso porque ele é um curandeiro muito forte, que tem ajudado o grupo desde que ele foi formado. Mas Stan ri disso, alegando que ele é um pobre idiota autodidata, que nunca obteve uma licença oficial de curandeiro, o que o torna completamente inútil. Zenos olha para ele e afirma que pensou que eles eram amigos. Mas Stan ri da cara dele, junto com seus amigos, zombando de Zenos, alegando que ele era apenas um escudo de carne para eles, isso nada mais. A An lhe diz que agora eles são o grupo mais forte do reino. Eles são basicamente celebridades, e não fica bem ter um morador comum de favela em uma festa cheia de nobres aristocráticos. Anna alega que a moeda de ouro deve ser mais do que suficiente para ele ir a qualquer lugar, e que ele nunca deve abrir a boca sobre estar no grupo deles. Zenos percebe que isso é basicamente dinheiro para mantê-lo quieto, então ele se levanta e sai da sala. Enquanto pensava no que faria da vida agora, enquanto caminhava sem rumo, ele de repente ouve o som de alguém lutando e vai investigar. Acontece que um homem e uma mulher tentam subjugar uma escrava elfa para que possam vendê-la a um nobre feio. Mas a escrava tenta revidar e fugir, forçando o homem a atirar uma flecha em sua perna. Ele se aproxima e a agarra pelo colarinho, mas o elfo fica furioso e morde as mãos do agressor, deixando-o ainda mais irritado. O homem então pega sua adaga e a esfaqueia no estômago, irritando a mulher, que o chama de idiota por estragar a mercadoria deles. Zenos os observa discutindo sobre o corpo da escrava em uma poça de sangue e decide intervir rapidamente. Ele oferece a moeda de ouro em troca da escrava, e a mulher aceita imediatamente, pois a garota já está praticamente morta. A dupla desaparece imediatamente na escuridão, enquanto Zenos rapidamente começa a examinar seu ferimento.
A escrava pensa que já está morta. Mas Zenos é um curandeiro incrível e facilmente a cura completamente. A escrava fica completamente surpresa, pois não sentiu nada, e agradece a Zenos pela ajuda. Ela se apresenta como Lily e imediatamente fica preocupada com a moeda de ouro que Zenos pagou por ela. Zenos percebe isso e diz para ela não se preocupar com isso, pois não era grande coisa. Na verdade, ele não estava muito afim de ficar com o dinheiro da pena de um babaca como o Stan, de qualquer forma. Lily pergunta se Zenos é um curandeiro mundialmente famoso, mas ele responde que não é ninguém e que nem sequer tem licença para curar. Ele então pergunta onde ela mora, mas ela responde que está com fome e sem teto. Zenos decide acolhê-la e a leva para uma pequena taverna, onde ele lhe dá roupas melhores e comida quente. Lily come com fome, perguntando se Zenos não vai comer nada, ao que ele responde que não está com fome, quando na verdade não tem mais dinheiro para comprar comida. Justo quando ele estava pensando em como procurar um emprego, um homem lagarto entra na taverna pedindo água. Ele se senta em uma cadeira com sangue escorrendo de seu braço, do que parece ser um buraco de bala. Zenos se aproxima dele e examina seu ferimento, afirmando que não há nada com o que se preocupar, pois é basicamente um arranhão. O homem lagarto pensa que Zenos é Markström, mas sem dizer uma segunda palavra, Zenos levanta os braços e canta o feitiço de cura, que cura completamente o ferimento do homem lagarto imediatamente. O menino lagarto fica chocado, mas feliz ao mesmo tempo e imediatamente entrega algum dinheiro a Zenos antes de sair da taverna. Zenos fica um pouco confuso porque é a primeira vez que ele é pago para curar alguém. Lily afirma que parece bem normal para ela, já que os curandeiros cobram uma taxa para curar alguém. Zenos decide que vai viver de acordo com esse conceito a partir de agora e abrir sua própria clínica. O problema é que, como ele é da favela, conseguir uma licença para operar legalmente seria quase impossível. Então, ele provavelmente deve ser um curandeiro clandestino que trabalha ilegalmente. Lily parece muito feliz com essa decisão e promete ajudá-lo por toda a vida. Zenos realmente não quer arrastar uma garota tão jovem para uma operação ilegal. Mas como ele não pode deixar Lily assim, ele decide deixá-la ficar com ele por enquanto. Ele a leva para uma parte abandonada da cidade, onde a maioria das casas está destruída e não se vê nenhuma alma andando por ali. Lily pergunta por que eles estão em uma situação tão ruim, e Zenos responde que eles precisam ficar um pouco longe do centro da cidade, pois precisam ficar fora do radar. Ele afirma que está procurando uma casa intacta para chamar de lar. E finalmente, ele avista uma das casas que não é tão ruim. Ele começa a inspecionar a casa inteira, mesmo que ela pareça estar em péssimas condições. Zenos está simplesmente feliz por ter um teto sobre sua casa, já que durante a maior parte de sua vida, ele teve que dormir ao relento enquanto estava em sua antiga festa. Lily usa sua magia de luz para iluminar a área. E Zenos começa a verificar tudo quando, de repente, eles encontram um espectro que não é ninguém menos que a própria Carmela. Lily se esconde atrás do pensamento de Zeno de que esse é o fim, já que os espectros são os monstros mortos-vivos mais fortes, que dizem ter o toque da morte. Carmela sorri ao ver carne fresca entrando em seu palácio e decide atacá-los, mas Zenos calmamente lança sua magia de cura, que faz seus braços desaparecerem. Ela fica chocada ao ver um humano revidar, enquanto Lily olha para ele surpresa e pergunta como diabos ele está lutando contra um espectro. Zenos parece confuso e afirma que não entende qual é o problema, já que já lutou contra centenas deles. Acontece que sempre que Aan queria se divertir, ele mandava Zenos para as masmorras mais profundas, onde era forçado a lidar com espectros. Mas Zenos logo percebeu que eles eram, na verdade, fracos à sua magia de cura. De volta ao presente, Zenos pede desculpas a Carmela, mas afirma que quer ficar ali e tentará não perturbá-la. A espectro decide atacar novamente, mas Zenos a empurra para trás facilmente. Carmela está irritada, porque ela é a rainha dos espectros, e nenhum humano jamais ousou desafiá-la antes. Ela aponta as mãos para cima e convoca um pequeno exército de espectros para lidar com Zenos. Mas o curandeiro subterrâneo é forte demais para eles e lança uma cura alta, que mata imediatamente todos os espectros de nível inferior, deixando Carmela sozinha. Zenos pede desculpas novamente por ter invadido o local daquele jeito e pergunta se ele poderia ao menos ter uma sala individual para administrar sua clínica. Carmela, percebendo que esse humano é algo diferente, concorda em dividir o espaço, mas afirma que o segundo andar é seu aposento privado antes de desaparecer. Alguns dias se passaram depois disso, mas o quarto logo começou a parecer mais uma clínica, enquanto eles faziam alguns ajustes finais. Lily pergunta se eles devem anunciar, mas Zeno afirma que eles não precisam fazer nada. Nesse momento, a porta se abre e o Homem-Lagarto entra novamente. Ele se apresenta como Zan e diz a Zenos que desta vez trouxe sua irmã com ele.
A irmã olha para Zenos e pergunta se ele pode cuidar do ferimento em seu braço. Zenos percebe que deve ter sido atingida por uma bala de veneno mágico que infectou seu braço completamente. Ele alega que o braço precisaria ser amputado, pois já está morto. A mulher olha para ele e pergunta quanto ela teria que pagar, e Zenos diz $100.000. Jean fica indignado com isso, pois o preço está muito acima do preço de mercado para uma amputação simples. Mas a mulher o acalma, alegando que Zenos é inteligente e sabe que ela é Zofia, a líder do clã dos lagartos. Zenos, na verdade, não sabia disso, mas ele já tinha ouvido esse nome antes, pois há grandes líderes de clãs nas favelas. Uma delas é Zofia, que rouba dos ricos e distribui aos pobres. Zofia pede que ele justifique um preço tão alto, e Zenos responde secamente que regenerar um novo braço exige muita energia. Isso a deixa atordoada, e ela pergunta: o que diabos ele quer dizer com regeneração? Ele parece confuso e afirma que vai cortar o braço dela e comprar um novo. Zofia fica chocada, mas diz que se ele conseguir fazer isso, ela lhe pagará o dinheiro que ele estava pedindo. Logo, ele a deita à mesa e usa um bisturi etéreo para amputar seu braço antes de regenerar um novo. Zenos fica surpreso ao saber que curandeiros normalmente não fazem coisas assim, enquanto Zofia agradece pela ajuda, alegando que provavelmente enviará mais pessoas para serem curadas. Alguns dias se passaram quando, uma noite, depois de cuidar dos pacientes, Zenos se senta para tomar chá com Carmela e Lily. Quando Lily pergunta: por que os homens lagartos sempre se machucam quando vêm até ele para pedir ajuda? Zenos afirma que há 3 facções nas favelas subterrâneas que estão constantemente em guerra. Um deles é o povo lagarto, o outro são os orcs e o último são os furries. Nesse momento ele sente algo e a porta se abre quando um bando de furries entra na sala, junto com uma garota semi-humana que se apresenta como Linga, a líder dos furries. Zenos sabe que ela cuida de todas as operações de jogo e é uma grande tirana. Então ele diz a ela que eles estão fechados naquele dia, mas que se for uma emergência, ele pode dar uma olhada. Linga ri e afirma que não importa quantas vezes eles batam nos homens lagarto, eles sempre voltam completamente curados. E então ela descobriu que Zenos era quem os estava curando. Com isso, ela pega um grande machado e começa a caminhar em direção a ele, alegando que irá matá-lo para que ele não possa mais ajudar o povo lagarto. Com isso, ela investe contra ele, mas o escudo ao redor dele quebra o machado. Todos os furries começam a atacá-lo, mas isso não tem efeito algum nele. Então, eles começaram a destruir o lugar dele. Ele tenta detê-los, mas eles não escutam quando de repente Carmela aparece furiosa com a destruição de sua casa. Todos os furries mijam nas calças ao ver um espectro furioso com eles. Mas antes que ela pudesse trazê-los de volta à vida, Zenos a impede, alegando que esta clínica é para salvar vidas e não para tirá-las. Carmela decide deixá-lo sozinho e volta a subir, enquanto Linga imediatamente cai no chão, pedindo perdão, já que um homem que consegue lidar com um espectro pode apagar todos os furries de uma vez. Zenos diz para eles não se preocuparem com isso, pois ele percebe que provavelmente conseguiu outro fluxo de clientes para sua clínica. Sua clínica está prosperando há algum tempo, pois ele constantemente recebe pacientes tanto da facção lagarto quanto da facção peluda. Além deles, agora um dos orcs também chegou e conta a Zenos que sua líder, a grande Lady Lo, está doente e ele quer que ele a examine. Zenos diz a ele para levar a moça à clínica, mas o orc se recusa, alegando que Lady Lo não consegue nem se mexer agora. E os furries e os homens lagartos estão constantemente por perto, trazendo presentes e construindo estruturas. Lady Lo não pode correr o risco de chegar a um lugar cercado por tantos inimigos. Zenos dá um suspiro exausto e decide seguir o orc até seu covil. Ele caminha por cavernas escuras antes de chegar a uma abertura, onde encontra uma linda mamãe musculosa, sentada em um trono cercada por um bando de orcs. Ele se apresenta, mas Lo afirma que já sabe quem ele é. Já que tanto o povo lagarto quanto os furries não conseguem parar de falar sobre o quão enigmático é o novo curandeiro subterrâneo, Zenos fica irritado com isso, pois não quer muita publicidade para sua clínica, pois isso pode causar problemas com as autoridades, já que ele não tem nenhuma licença. Ele pergunta qual é o problema dela e ela o desafia a descobrir o problema sozinho. Zenos calmamente caminha até ela e examina todo o seu do seu corpo em busca de qualquer ferimento externo, mas não encontra nenhum. Depois disso, ele decide examiná-la em busca de ferimentos internos e logo percebe que há um nódulo dentro do estômago dela, que não é de um bebê, mas de um monone. Ele olha para ela e pergunta sobre isso quando ela lhe conta que é uma pedra explosiva que ela acabou engolindo. Zenos pergunta se alguém tentou envenená-la, mas ela afirma que não foi nada disso e que ela apenas engoliu acidentalmente, enquanto comia bolinhos de arroz. Zenos se vira e diz para ela esperar um pouco, pois ela mesma logo terá um tempo. Mas Lo o impede, alegando que ela acidentalmente mastigou um pouco a pedra, o que está deixando-a muito volátil, e que se ela se mexer um pouco, ela pode explodir. Os orcs imediatamente a cercam, alegando que morrerão com ela, mas não sairão do seu lado.
Zenos não gosta muito desse melodrama e quer ir embora. Mas Lo afirma que tem uma enorme quantidade de tesouro escondido dentro de um dos baús e quer que ele o tenha. Ele fica um pouco confuso com isso e pensa que ela está brincando. Mas Lo imediatamente lhe joga uma chave de ouro, dizendo que ele pode abrir o tesouro com ela. Zenos pergunta por que ela está fazendo isso, e Lo afirma que ouviu dizer que Zenos sempre pede um preço justo, mas que ele não aceita um único centavo para crianças. Lo realmente gosta disso nele e quer que ele continue o bom trabalho que vem fazendo. Zenos suspira e decide finalmente lidar com o problema, enquanto se vira e caminha até ela, pega seu bisturi mágico e corta seu estômago. Os orques ficam horrorizados e tentam atacá-lo, mas antes que pudessem cercá-lo, ele pega a pedra de mana e cura o estômago dela. Ela fica chocada, pois nunca tinha visto algo assim acontecer antes, mas imediatamente avisa Zenos que ela deve jogá-lo fora antes que exploda. Zenos, no entanto, nem se assusta e agarra a pedra entre os punhos quando ela explode violentamente. Depois que a poeira baixa, Lo fica completamente confuso ao ver que não há nenhum arranhão em Zenos, que se limpa antes de jogar a chave de volta para Lo e ir embora. Lo o interrompe e pergunta por que ele a curou quando poderia simplesmente ficar com todo o dinheiro para si. Mas Zenos afirma que aceita um preço justo e que o que ela lhe dá é muito para uma operação simples. Depois daquele dia, os líderes das 3 facções começaram a visitá-lo regularmente, mesmo quando não tinham motivo para isso. Zenos simplesmente atribui isso ao fato de eles estarem completamente desempregados, mas Lily suspeita que eles gostam de Zenos, o que é confirmado por Carmela, que afirma que todos os 3 líderes estão completamente apaixonados por ele e logo entrarão em guerra uns pelos outros por ele. Zenos ignora, alegando que ele é apenas um curandeiro comum e nada mais. Mas a palavra de Carmela se tornou verdade, quando um dia todos os 3 líderes de facção o visitaram, um por um, trazendo presentes e comida, enquanto alegavam que iriam travar uma guerra no dia seguinte. Na manhã seguinte, todas as 3 facções se encontram no campo de batalha, com seus homens conversando entre si, enquanto se preparam para, finalmente, decidir quem é o rei indiscutível do submundo. Antes que a luta pudesse começar, Zeno e Lily chegam ao estádio, mas em vez de parar a luta, o médico clandestino diz para eles tirarem tudo aquilo do sistema, de uma vez por todas. Com essa afirmação, Zofia tenta ser a primeira a ser atingida, sacando suas adagas e atacando Linga. Mas o peludo é rápido e consegue desviar do ataque. O orc decide se juntar à ação e pula em Zofia, mas ela desvia do ataque e recua. É quando o inferno se instala, quando todas as facções começam a golpear e socar umas às outras em combates mortais, enquanto os líderes de cada facção trocam golpes mortais entre si com a intenção de matar. Lily parece muito perturbada com tudo isso, mas logo as coisas tomam um rumo estranho e eles continuam brigando o dia todo. Mas por alguma razão, ninguém morre ou desiste, e todos os seus ferimentos continuam se curando magicamente. Finalmente, os líderes percebem que Zenos está curando todos de uma vez, e ele responde que não se importa quanto tempo eles continuem lutando, mas eles são seus pacientes, então ele continuará curando-os. Nesse ponto, os líderes começam a rir ao perceberem o quão estúpido ele realmente é. Eles decidem formar uma trégua e governar o submundo juntos em paz. Lily parece muito feliz com isso, enquanto Zenos afirma que vai cobrar muito dinheiro deles, pois curar tantas pessoas de uma vez é um trabalho muito difícil. Alguns dias se passam quando Zofia e seu irmão visitam a clínica de Zenos, mais uma vez para serem curados. Linga e Lo também estão lá apenas relaxando, enquanto Zenos pergunta a Zofia como ela se machucou dessa vez. Zofia afirma ser uma ladra, que seleciona nobres muito ricos e rouba deles antes de distribuir a riqueza entre os moradores pobres das favelas. E ontem, enquanto ela fazia isso, ela acabou brigando com os guardas reais e se machucou. O irmão dela alega que o caso dele era diferente, pois uma mulher louca chamada Rosa de Ferro o pegou em flagrante e começou a atirar nele como um verdadeiro americano. Carmela sorri e diz a Zenos que ela sente que a Rosa de Ferro pode visitá-lo em breve, já que ele conseguiu unir as 3 facções em guerra pela primeira vez em anos, e os nobres podem achar isso uma ameaça. Zenos afirma que não quer lidar com nada disso e se senta para comer o banquete que Lily preparou para todos eles. As palavras de Carmela se revelam verdadeiras, pois a mulher conhecida como Rosa de Ferro já entrou na favela e fica chocada ao ver a paz enquanto os furries jogam cartas com o povo lagarto, enquanto os orcs e os furries brincam e riem. Ela vê um dos homens lagarto sentado em silêncio, bebendo cerveja. Então ela se aproxima dele, alegando que já faz um tempo que não visita as favelas e que as coisas parecem ter mudado muito. O homem lagarto olha para ela e afirma que agora que todos se conhecem, perceberam que são todos iguais. Então não há motivo para brigar. A mulher pergunta quem foi o mediador que interrompeu a guerra, mas o homem lagarto afirma que o mediador gosta de se manter discreto. Então ele não diria o nome.
Com isso, a mulher louca agarra seu colarinho e enfia a arma em seu estômago, ameaçando atirar nele. Mas ele ainda se recusa a entregar Zenos e consegue gritar por socorro. Felizmente, Zofia e seu irmão estavam caminhando por perto, o que força a mulher a fugir, mas ela percebe que os ferimentos nas mãos de Zofia parecem já ter cicatrizado. Ela anda pela cidade e acaba tropeçando na clínica de Zeno tarde da noite. Ela entra na sala pedindo instruções para chegar à cidade. Mas no momento em que ele tenta ajudar, ela imediatamente pega sua arma e atira uma granada de fumaça nele. Enquanto Lily assiste, horrorizada, imaginando o que vai acontecer agora. A mulher diz que estava investigando um sequestrador que tinha como alvo elfos há algum tempo e que finalmente o encontrou hoje. Lily tenta dizer a ela que Zenos não é um sequestrador, mas ele se recusa a ouvi-la, dizendo que adotar crianças de outras espécies é ilegal sem passar pelos canais adequados. Lily fica desesperada com isso e conta que Zenos a salvou, e a mulher percebe que tirou conclusões precipitadas. Ela garante a Lily que acabou de atirar uma bala de gás sonífero nele e que ele não vai morrer. Mas ela fica perplexa quando Zenos sai da nuvem de gás perfeitamente bem. A mulher pede desculpas a ele por atirar nele sem aviso, mas depois pergunta como ele pode estar bem. Zenos responde que ele apenas bloqueou o ataque dela com magia defensiva normal, e ela acha isso difícil de acreditar. Ela afirma que ninguém pode parar suas balas mágicas, mas seria um caso diferente se Zenos fosse um mago genial que tivesse dedicado toda a sua vida ao estudo da magia defensiva. Zenos lhe diz que ele não é nada disso, mas a mulher se recusa a acreditar nele, dizendo que ele pode querer manter discrição, mas não pode trair Krishna, o vice-comandante dos Cavaleiros Reais. Tanto Zenos quanto Lily estão preocupados em descobrir a verdadeira identidade da mulher, e ela pede que eles cooperem com ela em sua missão de investigação. Zenos imediatamente envia um sinal aos 3 líderes para que fiquem longe de sua casa, esperando que eles sejam espertos o suficiente para segui-lo. Ele então se senta para conversar com Krishna, que lhe diz que é dever de todos os cidadãos cooperar com os Cavaleiros Reais, e que ela quer sua ajuda para prender a pessoa que pôs fim à hostilidade de décadas entre as 3 espécies demi-humanas. Zenos surta ao perceber que a louca está ali para prendê-lo, mas Krishna continua seu discurso, dizendo que qualquer um que consiga controlar as 3 tribos de demá-humanos deve ser muito forte, e ela não pode deixar alguém assim vagar livre, porque ele pode se tornar uma ameaça à ordem da cidade. Ela explica que tentou convencer os moradores da favela sobre sua identidade, e isso a deixa ainda mais certa de que o homem por trás das sombras é um gênio do mal que se destaca em controlar as pessoas. Zenos tenta nervosamente convencê-la de que a pessoa que ela está procurando pode apenas querer manter discrição, mas Kish se recusa a acreditar nele e diz que uma pessoa que consegue unir as 3 tribos pode logo se tornar uma ameaça para todo o país. Zenos então sugere que, como já é tarde da noite, ela deveria voltar para casa. Ele se oferece para mostrar a ela o caminho para a cidade, mas quando ela está se preparando para sair, Kish vê uma cama vazia em um canto. Zenos diz a ela que estava prestes a jogar a cama fora, porque ela não era mais usada. E ela imediatamente lhe diz que irá usá-lo de agora em diante. Zenos está confuso. Então, Kish diz a ele que ela precisa ter uma base de operações perto das favelas para que ela possa encontrar seu alvo, e é por isso que ela vai ficar aqui por enquanto. Ela diz a Zenos que ele não precisa se preocupar com nada, porque ela pagará o aluguel, e Carmela desce para provocá-lo sobre mais uma mulher perigosa que invadiu sua vida. Kish usa sua autoridade para forçar Zenos a deixá-la ficar em sua casa, mas isso deixa Lily com bastante ciúmes. Para mostrar a Krish que ela é a garota número 1 de Zenos, Lily sobe em seu colo e o faz acariciar seu cabelo. Vendo isso, Carmela desce em sua forma invisível novamente e provoca Zenos sussurrando em seu ouvido, o que o assusta. Depois disso, Lily continua tentando mostrar o quão próxima ela é de Zenos, mas, infelizmente, Kish está ocupada demais soprando seu chá para lhe dar atenção. Lily finalmente adormece logo em seguida, e depois de colocá-la na cama, Zenos retorna para conversar com Kish. Ela pergunta a ele sobre os detalhes do incidente em que ele resgatou Lily dos sequestradores, mas ele não se lembra muito sobre isso. Kish pensa nisso por algum tempo, e então chega à sua missão principal, encontrar o mediador. Ela ainda acredita que Zenos é um mago gênio que domina a magia defensiva e quer saber se houve alguém como ele que dedicou sua vida à magia de cura. Ele seria capaz de regenerar braços? Zenos pergunta se isso não é normal para curandeiros decentes, mas Kish não o ouve por causa do som da própria voz. Ela diz que somente um santo ou curandeiro de nível muito alto pode regenerar membros perdidos, e Zenos pergunta a ela o que isso importa. Ela conta que feriu gravemente o braço de Zofia em uma briga anterior, mas quando ela chegou à favela ontem, seu braço estava completamente bem. Kish diz que se for o trabalho de um curandeiro de alto nível que vive nas favelas, ele deve ter autoridade considerável aqui e pode ser o mediador que ela está procurando.
Zenos pergunta a ela o que a torna tão agressiva e apaixonada pelas favelas, e Kish lhe conta que sua mãe, uma mulher gentil que ia às favelas para alimentar os pobres todos os dias, foi morta nas favelas por alguém que tentou roubar sua aliança de casamento. Ela jurou que se tornaria uma heroína, que traria justiça aos criminosos que vivem nas favelas, e trabalhou duro para se tornar a mais jovem vice-comandante dos cavaleiros. No dia seguinte, Krish sai para investigar as favelas novamente, dizendo a Zenos que ela estará de volta à noite, e enquanto isso, Zofia lhe faz uma visita. Enquanto a trata, Zenos continua pensando na história de Kish, mas Carmela lhe diz que não é nada incomum e que ele não deveria se preocupar tanto com isso. Assim que Zenos termina de curar Zofia, Kish retorna para casa, e as duas mulheres imediatamente entram em um impasse. Lily tenta intervir dizendo que Zofia também se perdeu e foi parar aqui. Mas Kish se recusa a acreditar nisso. Ela pergunta a Zofia sobre o mediador que a curou, alegando que ele é um homem mau que está unindo as pessoas das favelas para liderar uma rebelião. Zofia zomba dela, dizendo que pessoas más são encontradas em todos os setores da sociedade, mas Kish é um classista que só encontra defeitos em moradores de favelas. Ela conta que a pessoa por trás da rede de sequestros que ela está investigando é um nobre de alta patente, mas os cavaleiros reais nem tentaram investigá-lo, apesar das coisas estarem tão claras. Kish se recusa a acreditar nela, mas Zofia diz que seu senso de justiça é falso e que o mediador é uma pessoa muito melhor do que ela, que não se importa com hierarquia ou política e apenas salva as pessoas que precisam de sua ajuda. Kish fica furioso e decide atirar nela, mas Zenos se interpõe entre eles, dizendo à cavaleira que não permitirá que ela atire em seu paciente. Kish pergunta do que diabos ele está falando e Zenos decide confessar a ela. Ele diz a ela que é o curador e o mediador que ela está procurando, mas ela não acredita nele. Ela afirma que ele é um especialista em magia defensiva e que não pode ter dominado magia de cura ao mesmo tempo, então ele está apenas mentindo para ela. Entretanto, agora ela tem certeza de que até ele está do lado dos semideuses e do mediador, então ela decide terminar todas as conexões com ele. Ela diz a ele que encontrará outro lugar para ficar e trabalhar na favela, porque não pode deixar que sua imagem de uma noite perfeita seja manchada por ficar com ele. Ela sai da clínica com isso e vai na direção oposta das favelas. Zenos pensa que se perdeu em uma rua de mão única, mas Kish vai direto para a casa do nobre chamado Kalendarer, a quem Zofia acusou de ser o líder da quadrilha de sequestradores. Kish conta a Kalendarer que recentemente a criminalidade tem aumentado na região e que ela está aqui para fazer uma verificação surpresa na segurança de sua mansão. Kalendar alegremente permite que ela verifique a segurança de sua casa, e Kish não encontra nada de anormal, o que a faz pensar que Zofia estava apenas falando besteiras mais cedo. Entretanto, quando ela está prestes a retornar, Kish percebe algo estranho sobre a distribuição dos seguranças. Ela descobre que há muitos guardas na casa de Kalendarer, e a maioria deles está posicionada perto do portão dos fundos. Ela decide investigar mais a fundo e descobre uma prisão subterrânea cheia de vítimas de sequestro. Ela diz às crianças para não se preocuparem, porque ela está ali para salvá-las. Mas então alguém atira nas costas dela. Kish se vira para ver quem atirou nela usando suas próprias armas, que foram confiscadas antes que ela entrasse em sua mansão. Ele atira nela novamente, destruindo seu braço, e então ri dela, dizendo que a famosa Rosa de Ferro foi reduzida a um estado indefeso diante dele. Kish percebe que talvez não consiga salvar ninguém agora, mas, felizmente, Zofia leva Zenos até o local bem a tempo. Kalendar não perde tempo e atira nele, mas Zenos bloqueia tudo facilmente. Isso assusta o gordo desgraçado e ele tropeça no ar enquanto tenta sacar a segunda arma. Zenos pega o objeto e aponta para ele, e o calendário implora por misericórdia, dizendo a Zenos que ele deveria ser grato por um nobre e estar se desculpando com ele. Zenos apenas suspira e atira no pedaço de lixo não reciclável, não o matando, mas deixando-o inconsciente por um longo tempo. Ele então se volta para Kish, que aceitou que a morte está chegando para ela. Ela pede a Zenos que conte aos cavaleiros reais o que aconteceu aqui, mas ele pede para ela ficar quieta, porque ele precisa se concentrar para fazer o braço dela crescer novamente. Quando ela está completamente curada, Kish finalmente entende que Zenos é um curador e o mediador que ela estava procurando. Ela começa a considerá-lo um verdadeiro herói, e diz que nunca conseguiria fazer nada que se comparasse a ele. No entanto, Zenos diz a ela que ela é a heroína das crianças daqui, porque ela foi a primeira a agir para salvá-las. Krish fica comovida até as lágrimas ao ouvir isso, e logo chama os soldados para ajudá-la a resgatar as crianças. Zenos diz a Zofia que eles devem voltar antes que alguém se aproxime deles, mas Krish corre atrás deles imediatamente, perguntando a Zenos por que ele a salvou. Ele diz friamente que ela não pagou o aluguel por ter passado uma noite na casa dele, e que ele vai lhe enviar a fatura junto com as contas de hoje do tratamento. Alguns dias depois, Zenos vai ao supermercado com Lily. Mas, ao passar por algumas ruas conhecidas,
As memórias de sua infância retornaram. Ele era um órfão solitário na favela, até que um dia, um aventureiro chamado Stan chegou lá, querendo contratá-lo. Ele nem se importava com o que Zenos poderia fazer, pois só queria alguém que fizesse tarefas para ele e agisse como seu escravo. Zenos disse a Stan que conhecia alguma magia de cura, mas ele apenas riu disso porque não havia como um pobre órfão da favela pagar por esse tipo de educação. Mesmo assim, ele aceitou Zenos em seu grupo, e eles começaram a fazer coisas aventureiras juntos. Quando Stan lutava contra monstros, Zenos ficava atrás dele e curava seus ferimentos tão rapidamente que Stan se sentia intocável. Ele sentia que tudo era por causa de suas próprias habilidades e que Zenos estava parado atrás dele, inutilmente. Então ele o demitiu. No presente, Aan lidera seu grupo de Fênix Dourada até um covil de monstros porque um nobre, poderoso, os contratou para obter pele de monstro. Todo mundo é bem tranquilo, e alguns caras até ficam de ressaca, porque são tratados como celebridades, não importa onde estejam. Eles encontram as raposas de fogo assim que entram na caverna, e Stan ordena que um sujeito lance um feitiço defensivo nele antes que ele avance contra os monstros descuidadamente. O monstro morde sua mão, deixando-a com queimaduras graves, e Stan enlouquece porque não está acostumado com dor. Enquanto isso, outros membros do seu grupo são atacados pelas raposas, e Stan sente que está cercado por tolos incompetentes. Ele se volta para o cara responsável pela magia defensiva, que não consegue concentrar seu mana corretamente por causa da ressaca. Aston ordena que todos recuem, e assim que saem da caverna, eles começam a culpar uns aos outros pelo fracasso. O defensor sugere que talvez Zenos estivesse usando magia de cura neles todo esse tempo. Aston se recusa a acreditar porque nunca percebeu, mas decide contratar outro curandeiro que tenha as qualificações adequadas. Algumas semanas depois, Aan e seu grupo retornam à caverna com um curandeiro chamado Human. Infelizmente, os monstros estão prontos para atacá-lo dessa vez, e imediatamente lançam um ataque surpresa contra seu grupo. Aan bloqueia os ataques dos monstros, mas o mago do seu grupo é atingido por uma bola de fogo que queima a magia defensiva e o fere. Yun imediatamente começa a curá-lo, mas ela percebe que ele precisa ser internado em um hospital. Enquanto isso, Aan se esforça para acertar os monstros e se sente exausto rapidamente, o que não faz sentido algum para ele. O humano diz a ele que eles precisam recuar, porque o mago vai morrer se eles perderem mais tempo, e Stan, relutantemente, dá a ordem. Quando estão fora da caverna, ele ataca o defensor por não fazer seu trabalho direito, mas o humano diz que não é culpa dele. Aston concentra sua atenção nela e diz para ela curar imediatamente os magos, para que eles possam lutar novamente. Mas Yuman pergunta se ele é. Ela diz que apenas o santo e alguns curandeiros de alto nível podem curar tais ferimentos instantaneamente. E isso faz a Anne se perguntar se Zenos estava realmente os curando de danos tão sérios o tempo todo. Logo ele retorna à cidade, onde o mordomo do nobre vem lhe dizer que ele falhou em sua missão e que ele nunca mais deveria aparecer na cidade. Stan entra em pânico e implora por outra chance, culpando Zenos pelo fracasso. O mordomo lhe dá a chance que ele pediu, e Stan decide contratar Zeno de volta, para que ele possa usar seus talentos novamente e alcançar a fama. Logo, Stan e o defensor, Gilly, vão até a favela para encontrar Zenos. E eles decidem procurar a ajuda das 3 tribos demi-humanos para fazer isso. Eles vão primeiro até a tribo dos homens lagartos, e Stan conta a Zofia, que está procurando um curandeiro chamado Zenos, que chegou à favela há 2 meses. Zofófia começa a rir incontrolavelmente ao ouvir isso e comenta que Stan realmente parece idiota o suficiente para demitir alguém tão habilidoso quanto Zenos. O ruivo fica ofendido e tenta sacar sua espada, mas recua ao perceber que está cercado por guerreiros lagartos. Zofia diz para ele ir para casa porque nem ela nem Zenos têm tempo para lidar com idiotas como ele. An fica furioso com isso, mas um olhar frio de Zofia o faz perceber a diferença de poder entre eles, e ele imediatamente recua. Ele então vai até a tribo dos Homens-Fera e Linga também zomba dele por ser o idiota que demitiu Zenos. Ela diz que não quer fazer negócios com alguém como ele, e antes que Stan tente intimidá-la. Ela o assusta, exibindo sua velocidade. Em seguida, ele vai até o esconderijo dos orcs e recebe uma resposta semelhante de leve, mas dessa vez, ele é inteligente o suficiente para sair sem agir como durão. Uma vez lá fora, An faz birra porque não acredita que Zenos possa ter esse tipo de influência nas favelas. De repente, Gaile percebe Zeno andando pela rua com Lily, e os dois vão confrontá-lo. A An age com dureza, dizendo a Zenos que deve ser sorte ele ter sobrevivido sozinho por 2 meses. Zenos responde que não tem tempo para conversar com ele e segue seu caminho, mas isso frustra Stan, que grita que veio ali para deixá-lo voltar ao grupo. Zenos recusa friamente, dizendo a Stan que ninguém aceitará um emprego sem salário e com condições de trabalho horríveis. A ruiva se sente insultada e diz que ele deveria ser grato por poder fazer parte de uma festa tão famosa.
Zenos suspira e diz que ajudará seu grupo se eles estiverem tão desesperados. Mas desta vez, ele vai cobrar um preço justo para curar e lançar feitiços defensivos. Han fica surpreso com isso e diz a Zenos que ele não deveria fazer tais exigências, porque não tem para onde ir. Nesse momento, algumas pessoas da favela chegam lá e começam a conversar alegremente com Zenos. Ele logo é cercado por pessoas e Stan fica confuso sobre o que está acontecendo. Depois que todos vão embora, Zenos decide voltar para casa e Stan começa a gritar com ele, lembrando-o de que foi ele quem o tirou das ruas. Zenos já está farto daquelas besteiras, então ele simplesmente diz que é tarde demais. Ele começa a se afastar com isso e o Pissan decide atacá-lo. Entretanto, antes mesmo de chegar a Zenos, ele é atingido por uma bala e jogado para o lado da estrada. Kish o chama de estúpido por tentar agredir alguém na frente do vice-comandante da Guarda Real, e Zenos fica surpreso ao vê-la ali. Ele pergunta o que ela está fazendo nesta parte da favela, e Kish responde que ela estava procurando por ele e se perdeu. Mas que no final tudo deu certo. Enquanto conversam, Han fica ainda mais perplexo porque Zenos tem uma boa conexão, não apenas com os líderes das favelas, mas também com a Guarda Real. Ao se levantar, Krish lhe diz que está preso por tentativa de agressão. Stan imediatamente culpa Guile e foge, determinado a dar uma lição em Zenos por ignorá-lo. Mais tarde, alguns dias depois, todos se reúnem na casa de Zeno e começam a discutir como Aan e seu lacaio os abordaram. Os três chefes dizem a Zenos que colocaram seus espiões atrás deles caso criassem algum problema, mas, surpreendentemente, eles desapareceram sem deixar vestígios. Lily fica aliviada, pensando que eles desistiram de perseguir Zenos. Mas nesse momento, Carmela aparece atrás dela e diz que eles podem ter ido para a guilda subterrânea, que lida com todos os tipos de pedidos ilegais pelo preço certo. Lily fica assustada ao ouvir isso, mas Zenos diz a ela que a guilda subterrânea cobra uma grande quantia de dinheiro. E Carmela acrescenta que se Aon estava tão desesperado para tê-lo de volta, isso significa que ele está passando por um momento difícil e o dinheiro está curto. Lily finalmente fica aliviada ao ouvir isso, mas então Zofia lhe conta sobre um estranho mercenário que supostamente aceita qualquer trabalho, mesmo sem pagamento, se algumas condições forem atendidas. Mais tarde naquela noite, Lily encontra Zeno acordado. Então ela prepara um chá para ele e dá um tapinha em sua cabeça para ajudá-lo a relaxar. Ela adormece rapidamente depois disso e Zenos a coloca na cama. Ele encontra Carmela esperando por ele lá fora. Ela o encoraja a falar abertamente sobre sua festa e Zenos diz que ele deveria ter dado um soco no rosto de Aon quando o viu. Ela então começa a perguntar como ele se tornou tão bom em magia de cura, e Zenos conta que tentou reviver uma pessoa morta quando era criança, mas foi espancado por seu mestre por causa disso. Carmela fica chocada ao ouvir isso porque a reanimação é um tabu, e então ela começa a contar a ele que havia formas de vida artificiais 300 anos atrás, quando ela ainda estava viva. Ela conta a ele tudo sobre os temíveis golems que foram usados pelo exército demoníaco na guerra contra os humanos. E quando a história termina, Zenos decide ir para a cama. De repente, o chão treme e Carmela voa para o céu para ver o que está acontecendo nas favelas. Ela encontra algumas partes da favela em chamas, com um golem gigante destruindo tudo, e surta pensando que azarou a favela ao mencionar golems. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever e assista ao vídeo na sua tela em seguida.